para si, Nhantumbo, têm ou não têm razão? Porque é mesmo a pergunta que nós colocamos ali no GC. Esta escrivã, esta funcionária pública, tem ou não razão de insistir em manter-se neste cargo, inspirada nos nossos governantes eles mesmos, ou devia esta abandonar este cargo? Na sua ótica, mais uma vez, o que acha? Em primeiro lugar, nós temos que olhar para aquilo que a lei diz, não é? Ninguém está acima da lei. Certo. Independentemente de quem quer que seja, eu não posso pautar por fazer aquilo que é errado porque o meu vizinho, primo ou amigo está a fazer algo de errado. Okay. O que é errado é repudiado em qualquer parte do mundo. O certo é certo em qualquer parte do mundo. Então, Moçambique tem uma lei e esta lei não pode ser transgredida. Okay. Nós temos que agir em função da lei para que possamos manter aquilo que é o Estado de Direito democrático. Um pai de família Nhantumbo que compra, aliás, manda o filho comprar suruma e fuma em frente do filho e não quer que o filho fume suruma. Acha que esta educação, sem querer pôr palavras na sua boca, obviamente, mas também não vou deixar de fazer aqui esta provocação. Afinal de contas, em algum momento o moderador pode trazer aqui algumas questões que eventualmente quem está em casa quisesse colocar. Acha correto um pai de família manda o filho comprar suruma, fuma em frente do filho e depois quando o filho fuma bate? O que acha sobre isso? Há um velho ditado que está totalmente desenquadrado, que tem dito: faça aquilo que eu mando e não aquilo que eu faço. Okay. Isto está errado. Okay. O melhor exemplo que pode existir de cidadania em qualquer parte do mundo é no fazer. Quando nós fazemos aquilo que é o certo, poupamos a nossa boca de ter que falar constantemente. Os nossos filhos têm como os pais um exemplo a seguir. Os mais velhos tornam-se uma referência para aqueles que são os mais novos. E eles têm a capacidade de acatar aquilo que nós fazemos comparativamente com aquilo em que temos dito. Okay. Agora, indo concretamente para a situação do país, é a questão da inimputabilidade, a questão da impunidade. Nós sabemos muito bem como é que o nosso país ele funciona, o nosso poder judicial ele é tão frágil, ele só tem aquilo que é a sua ousadia de trazer aqui aquilo que é uma correção aos maus fracos. Mas o Nhantumbo dizia que esta escrivã não tem razão, ela devia abandonar o cargo, porque no início da sua dissertação dizia que não podemos imitar um erro de uma outra pessoa, temos que se pautar para aquela que é a lei. Então, na sua ótica, apesar dos governantes estarem a governar na terceira idade, os funcionários públicos devem abandonar os seus cargos. O que estou a tentar trazer aqui é uma espécie de uma abordagem pedagógica, não é? Okay. Não é porque estamos num universo de 100 pessoas e nessas 100 pessoas 95 ou 99 pessoas estão num caminho errado, que o caminho errado ele vai estar certo. Não, jamais estará certo. O errado é errado em qualquer ponto do mundo. E neste caso, em Moçambique, a lei está clara, a lei é genuína, a lei é pura no que diz respeito ao tempo do funcionário público estar dentro das suas atividades. Agora, se existe alguém que é um superior hierárquico, um quadro deste país, alguém que já ocupou altos cargos e é um quadro dentro do partido no poder, que é o Partido Frelimo, neste caso, Enéas Comi está na Assembleia da República, daqui a pouco tempo vai completar 100 anos, não quer dizer que isso constitui a verdade. Mas aqui é onde nós passamos a compreender que a questão da liderança tem um impacto positivo para os seguidores. Porque quando nós ocupamos um lugar de relevo, seja onde quer que seja, tanto no privado ou no público, nós temos que agir com exemplos. Para quê? Para facilitar aquilo que é o nosso trabalho na qualidade de chefe. Porque ele vai olhar para nós e vai compreender que o homem procura andar dentro daquilo que são os cariz. Ele enquadra-se naquilo que a lei emana dentro dos estatutos da instituição. Agora, quando eu estou na qualidade de um determinado chefe a nível de uma instituição e sou o primeiro a pontapear a lei, sou o primeiro a sonegar aquilo que a lei emana, naturalmente que
os demais gradualmente vão copiar aquilo que eu tenho feito e no dia que eu quiser colocar as coisas na linha, será muito difícil porque na qualidade de um exemplo, na qualidade de alguém que ocupa um espaço hierárquico alto, isto também acaba trazendo aquilo que é os seus pontos de vista. Mas é aquilo que tem se dito, muitas das vezes nós pensamos que para alguém ocupar um cargo superior tem que ser um licenciado, um mestrado. Não, há muita coisa que está acima daquilo que é a escola, porque há tantos indivíduos que têm aquilo que é um grau superior, tem uma licenciatura, mas ele é oco, ele não tem capacidade de estar em frente de uma instituição, ele não tem capacidade de fazer um determinado trabalho. E qual deve ser a medição? Como é que o Estado devia medir, portanto, as capacidades destes indivíduos para poderem aceder a estes cargos? Olha, a questão da moral, da ética, a questão da deontologia profissional, ela é muito pertinente para que um indivíduo ocupe um cargo. Okay. Ocupar um cargo de relevo, não somente nós temos que ver a parte tecnocrata ou a parte técnica do exercício daquela função. É preciso olhar para aquilo que são as ideologias que este líder ele carrega. Por quê? Porque a instituição é representada por um indivíduo. Aquele indivíduo é que carrega a imagem da instituição. Então é importante que este indivíduo que carrega a imagem da instituição ele seja um indivíduo... Sim, mas como é que a gente afere? Como é que a gente faz esta medição? Porque disse muito bem que não se pode só olhar a questão do grau acadêmico, que tem sido um dos critérios fundamentais para a atribuição de um determinado cargo a uma determinada pessoa. Agora eu pergunto se não vamos nos mensurar, não vamos medir pela academia qual é a fórmula de fazer esta medição dos valores morais, éticos, para poder atribuir alguém a um determinado cargo. Sim, são aqui alguns pontos que estava aqui a tentar elencar. A questão da integridade, não é? Um homem implacável a questões de assédio, a questão da corrupção, um indivíduo que é temente àquilo que a lei está plasmada a nível da instituição. Sim, esses são os ingredientes, então. Eu estou a compreender, a quem está em casa também certamente está a compreender. Eu quero saber como é que a gente sabe que esta pessoa é íntegra, como é que a gente sabe que esta pessoa não é corrupta, é uma pessoa honesta, é uma pessoa que não discrimina em função das diversas, portanto, desvantagens que podemos usar para discriminar uns aos outros. O Yantum está a trazer os ingredientes. Como é que se faz esse bolo? Como é que a gente consegue recrutar este homem? Porque está aqui a falar de integridade, pessoas honestas, pessoas verticais, pessoas sérias, tudo bem. Mas como é que a gente escolhe essas pessoas? Porque as pessoas que estão ali, muitas delas foram escolhidas a se pensar que eram boas pessoas, no final do dia roubaram o povo. Como é que a gente sabe? Não, eu não quero acreditar que num governo não haja aqui capacidade de se fazer aquilo que é uma seleção de indivíduos que vão ajudar a trazer resultados satisfatórios para uma determinada instituição. Pelos frutos nós conhecemos a árvore, não é? E a questão da carreira vai nos trazer aqui aquilo que são os nossos rastros para que nós possamos compreender com que tipo de indivíduo nós estamos a dar. As instituições, elas ignoram vários fatores aqui, aquilo de o check and balance. Infelizmente, nas instituições públicas, o check and balance não funciona porque os indivíduos que vão ocupar determinados cargos não estão lá porque tem um capital humano, tem uma sabedoria, tem esta intelectualidade e tem este compromisso com a instituição. Então, é preciso que veja-se os frutos desta árvore para procurar conduzir este indivíduo para um determinado setor e não aparecer no determinado setor porque é camarada, porque há clientismo, porque há nepotismo e não obstante, se calhar muitos não sabem, eu vou dizer aqui, existem vários indivíduos a nível do Estado moçambicano que estão a desempenhar funções não porque são competentes para o efeito. Por exemplo, nós temos aqui neste país presidentes do Conselho Administrativos de empresas públicas. Temos aqui aquilo que são administradores não executivos. São indivíduos que pagam dinheiro para estar naquela determinada cadeira, a instituição. A quem pagam, não posso aqui dizer, mas nós sabemos que neste país existem indivíduos nas empresas públicas, principalmente nas empresas públicas, porque é o lugar onde tem salários supermilionários. Indivíduos que, quando o salário cai mensalmente, deve repartir com um determinado chefe que está acima dele para se manter naquele lugar.
Hoje nós temos este cargo que eu chamo de um cargo fictício, um cargo parasita, que é do administrador executivo de uma determinada instituição pública. Um administrador, o que é que está a fazer dentro de uma instituição? Nós temos que compreender o que significa administrador, o que significa presidente do Conselho de Administração e presidente do Conselho de Administração. Quer dizer, estas posições são posições parasitas, são posições que acabam delapidando aquilo que é o Tesouro Nacional. Então, há uma necessidade de se olhar para os frutos da árvore, para se compreender com que tipo de dirigente nós temos que contar para este país. Por exemplo, as empresas públicas devem ser uma empresa que o governo olhe com olhos de trazer receitas para o país. Por quê? Porque essas empresas públicas com participação, empresas privadas com participação do Estado moçambicano, são empresas específicas, são empresas estratégicas para o crescimento econômico do país. Estamos a falar, por exemplo, de uma HCB, estamos a falar, por exemplo, de uma EDM, estamos a falar de uma antiga MCL. Estas empresas, estamos a falar dos caminhos de ferros de Moçambique. Estas empresas aqui são estratégicas para alimentar aquilo que é a economia nacional deste país. Por isso, muitos lutam para estar naquele lugar porque entendem que ali existem salários milionários. Temos administradores não executivos. O que é que significa um administrador não executivo? Este é um cargo que foi criado para acomodar interesses dos camaradas e mais nada. Porque se nós quisermos trazer resultados aqui, vamos compreender que os resultados não estão a vir para os moçambicanos. E este indivíduo, para mês, tem acima de 1.500.000, 2 milhões de meticais, mas em contrapartida é uma instituição que não está aqui a trazer resultados. Temos um exemplo, por exemplo, do Correios de Moçambique. Houve aqui uma atitude que é de se bater as palmas, de cancelar aquela instituição, porque é uma instituição que só estava a tirar dinheiro do tesouro, mas não estava a trazer resultados para o país. Então, são várias outras instituições que o Estado moçambicano tem que pensar e analisar se vale a pena continuar com elas ou não, ou vale a pena tirar daquilo que é o projeto do Estado moçambicano, porque, afinal de contas, não está a trazer aqui aquilo que são mais devidas para o crescimento econômico deste país. Muito bem, Antumbo, juntou-se também a nós ao longo desta edição o nosso colega aqui de painel, nosso convidado, falo sim de Manuel Moiane, que já está em estúdio. Boa noite. Moiane, temos então a primeira provocação. Estamos a falar de uma escrivã de 69 anos de idade, quase 7 décadas, quase 70 anos, que está a recusar abandonar, portanto, o seu cargo. Eu perguntava ao seu colega de painel, o Antumbo, se esta escrivã tem ou não razão, porque temos, por exemplo, deputados como Enes Comiste, de 95 anos, ainda a exercer as suas funções como deputado. E também outros, vários governantes, ministros, diretores, que também são da terceira idade e continuam, portanto, a exercer as suas funções. Na sua ótica, esta escrivã agiu certo ou agiu errado ao manifestar interesse em continuar no seu cargo? Bom, primeiro quero saudar a todos internautas que estão conectados a esta hora. Saúdo também a família que está em casa, a Si Clemente, ao colega Nhantumbo. Agradecer a Deus pela vida. Estamos aqui hoje é porque Ele nos conduziu das nossas casas para chegarmos ao programa. Amém. Para que faça seu juízo. Primeiro eu quero aqui lamentar a situação da Tanzânia. Fala-se de mais de 700 pessoas mortas nessas manifestações depois das eleições que aconteceram na quarta-feira. E é de lamentar tendo uma África desta que lutam a todo custo para se manter no poder, já não respeita a vontade da população. O povo vota para haver mudança, mas os nossos líderes africanos preferem usar força para se manter no poder. Isso é de lamentar e desejar rápidas melhoras que estão feridos. Indo ao tema que me coloca, Clemente, eu digo que é uma ganância esta de poder ou de comida, posso dizer, porque uma pessoa não vai insistir em manter-se num lugar onde que não se sente à vontade, onde que não come, onde que não vive bem. É uma senhora, esta já digamos, uma avó ou anciã, daqui a pouco 70 anos, temos muitos. Nós temos que entender, para chegar naquele lugar que eu nomeou pode ser chefe do Estado. Todas essas pastas de tanta importância, que eu nomeia, é o chefe do Estado, ele nomeia a pessoa da tua confiança. Até para ser escrivã no tribunal, quem nomeia o presidente? Acredito que isso tudo anda em camaradagem. Ultimamente, então todo mundo, o presidente é que nomeia nesse país? Todo mundo, claro. Agora que, embora que o simples cameraman numa TVM, já que é uma instituição pública, quem nomeia o presidente? O TVM, nós sabemos lá, a maior parte deles são camaradas. Não digo que eu nomeio o presidente da República, mas sempre há uma mãozinha lá
que facilita com que aquele fulano tem que ser PCA, o diretor executivo daquela empresa, para conseguir controlar tudo que está lá dentro. Então é de lamentar, tendo instituições públicas a andar a reboque do regime. Então a mamá ali, 69 anos, já devia estar numa reforma, mas recusa-se. Temos muitos jovens, como disse o meu colega Nhantumbo, temos muitos jovens recenseados, ministrados em todas as áreas, mas não ganham essa oportunidade. O governo diz que com 30 pessoas, se alguém trabalha 30 anos numa função pública, tem que ir à reforma. Mas eu quero acreditar, está mais de 30 anos na função pública. Tivemos ministros, o Maliane, temos agora o doutor Enias Comiche, que para ele conseguir se movimentar, para ir onde está o Pacato não consegue, tem que andar de carinha. Mas insiste em se manter na Assembleia da República e diz que representará o povo. Eu lamento, é preciso que haja seriedade, que se é reforma, que haja essa reforma mesmo, não somente aprovar leis bonitos e chega o momento certo, aquelas leis não são implementadas. Eu quero aqui pedir quem é de direito, a quem zela para essa lei, que a mamã escrivã pode ir a descansar, já fez muito pelo país, quero acreditar que pode ser que foi incompetente ou competente, mas deve já reformar-se e ir para casa. Tão simples, para não passarmos vergonha hoje. Temos o exemplo da mamã Lúcia Ribeiro, está no Conselho Constitucional, foi faltando alguns meses para o fim do seu mandato, o chefe do Estado Fake News aumentou-se mais o seu mandato para se manter lá para poder declarar as eleições de 2024. Então, tudo é uma salada russa que está lá desenhada. O povo pode estar aqui a gritar a todos os custos, ninguém dá ouvido. Nós só sofremos em confiar nas pessoas erradas, em todas as instituições esta que poderia ajudar a população, o Moçambique no geral, não fazem nada, se preocupa mais em lutar para o bem-estar dessas pessoas. Então eu lamento, Clemente, é preciso que quem entende nessa matéria, a própria mamãe escrivã, pode dizer que não, já basta, para não passar nos jornais, em debates, falando de uma pessoa que já deveria ter uma reforma, Clemente. Muito bem, muito obrigado. Vamos passar para si, de volta em Nhantumbo. Entretanto, vamos mudar aqui da nossa temática, porque na verdade temos vários assuntos a serem aqui abordados. Valério, o antigo ministro das Finanças, Maliane, diz que temos mais igrejas do que empresas no nosso país. Como é que recebeu essa informação? É complicado, é difícil. Estes senhores, se aparecessem em simpósios, se aparecessem em palestras para falarem dos falhanços ou dos fracassos que eles obtiveram nas suas governações, se calhar havia de agregar mais valores para os moçambicanos, porque haviam de ensinar os demais moçambicanos como é que podem governar evitando erros. Porque essas pessoas são úteis. Um indivíduo como Adriano Maliane é útil, mas é útil para ensinar o caminho que não devem pisar, que tanto eles pisaram, por isso que Moçambique se encontra na situação em que ela está. Olha, nós estamos a falar de um país onde a estatística diz que tem 1.200 empresas. E quando vamos para o Ministério de Assuntos Constitucionais e Religiosos, faz uma estatística e diz que tem 1.364 igrejas. Estamos a falar aqui de um déficit de 164 instituições acima para as igrejas e menos para as empresas. Então, isto mostra que o país está com ausência de políticas públicas para o engajamento da economia nacional. Porque este senhor foi um dia governador do Banco de Moçambique. Este senhor um dia foi primeiro-ministro da República de Moçambique. Este senhor um dia foi ministro da Economia e Finanças. Então, não era qualquer pessoa a nível do governo de Moçambique. Ele tinha um impacto para trazer para o Estado moçambicano e não trouxe, e hoje aparecem com palestras. Estas palestras aqui, infelizmente, elas não trazem aqui
aquilo que é uma harmonia entre os moçambicanos, porque são indivíduos que tiveram todo o tempo, antes se calhar de eu nascer, esse senhor já era dirigente. Hoje já vai ao caminho dos 100 anos, 90 e tal anos, e aparece em simpósios, em palestras, a dizer que Moçambique tem mais igrejas do que empresas. O que se espera deste país que tem mais igrejas do que empresas? É isto que nós acompanhamos do relatório do Banco Mundial, que Moçambique se encontra na segunda posição como o país mais pobre do mundo. É isto que o Fundo Global tem dito para tirarmos o país do vermelho. O Fundo Global, ele é claro e simples. Diz, nós temos que ter para o jovem, porque o jovem é o maior número de habitantes neste país. Para o jovem, tem que ter habitação, transporte, saúde, alimentação. Estes pontos são focais para que nós tenhamos aqui uma estabilidade a nível de Moçambique. E este senhor teve a responsabilidade de estar em frente dos destinos deste país e nada fez. E não obstante, vimos o presidente Nunes na USTM, Universidade de São Tomás, a dar aulas de reconciliação e paz. Qual é a aula que tem para dar de reconciliação e paz? Se daqui a 20, 30 anos meu filho perguntar-me quem foi o presidente da República de 2014 a 2024, dificilmente eu terei capacidade de responder quem foi o presidente da República de 2014 a 2024. Que moral este senhor tem para falar de reconciliação e de paz? Sentiu-se em grande magnitude. Então eu não compreendo como é que vai aparecer numa universidade com docentes e mestres, com jovens senhores, todos os tratos sociais, para trazer aqui uma aula de moral de como é que Moçambique ele deve caminhar. Um indivíduo que teve oportunidade de ser ministro da Defesa, teve oportunidade de ser presidente da República durante 2 mandatos cheinhos. E Moçambique regrediu. E hoje aparece a querer dar aulas de moral aos moçambicanos. Onde que nós estamos? E hoje aparece a própria família dele e aparece a família da Lúcia Ribeiro com este calote de 561 milhões de meticais. Isso transformando em dólares, se não me engano, são 7,5 milhões de dólares norte-americanos. Quantos moçambicanos teriam feito alguma coisa com esse dinheiro? Quantas instituições? Quantos salários? Medicamentos? Aparelhos? Moçambique só tem uma e única máquina de radioterapia neste país. Indivíduos que se encontram nos distritos, indivíduos que se encontram nas províncias nortenhas, nas províncias do centro do país, devem atravessar rios e rios para vir para o Hospital Central de Maputo para um tratamento, porque Moçambique só tem um e único aparelho. Isso foi no governo dele durante 10 anos e hoje aparecem com estas palestras vazias e inúteis para os moçambicanos. Então, para dizer se Moçambique hoje tem 1.364 igrejas, comparativamente com 1.200 empresas, e empresas destas fantoches, cuidado, porque estas empresas não são rentáveis, são empresas parasitas, muitas das vezes, de prestação de serviço, e que a maioria são deles. São empresas que trabalham por intermédio de nhongas. Se formos fazer uma verificação profunda, vamos compreender que em Moçambique as verdadeiras empresas contam-se a dedos. A maioria das empresas são empresas que funcionam quando um determinado indivíduo está no poder. O filho dele, Florindo Nunes, foi há anos atrás indicado como um dos melhores empresários de África, se não me engano, o melhor de Moçambique, mas hoje o pai já não está no governo. Onde é que está o Florindo Nunes? Mostra quantos moçambicanos Florindo Nunes empregou e que estão a trabalhar na empresa dele. É complicado. Muito bem. Muito obrigado. Moiane, conseguimos notar aqui alguma emoção na expressão do seu colega de painel. Está zangado, está triste com este discurso de Maliane. E na sua ótica, o que acha? O antigo ministro diz que temos mais igrejas que empresas aqui em Moçambique. Como um jovem, como é que recebeu esta informação? Não tem que se basear no que o Antumo disse. A opinião deve ser sua, não é? E eu gostava de saber o que é que pensa sobre esse aspecto. Bom, primeiro é dizer que tivemos sempre governantes falhados. O Maliane... Está errado esse pensamento do antigo ministro? Falhou? Eu digo, tivemos governantes falhados durante os 10 anos, porque o Maliane teve 2 pastas simultâneas, primeiro-ministro e ministro das Finanças. Então, ele mesmo assim foi o governador do Banco de Moçambique, foi primeiro-ministro. Então, foram grandes cargos que ele ocupou para uma única pessoa. Ele não trouxe soluções para o povo moçambicano. Okay. E hoje,
vai ali no público, faz uma palestra tão bonita, bem desenhada, para o inglês ver que o Moçambique o que mais tem são igrejas. Bom, se for as igrejas que estão a libertar as almas, não acho nenhum problema. O pior é de saber essas igrejas são todas registradas ou não, porque existem outras igrejas que estão aqui somente para enriquecer em nome das almas perdidas. Fazem igreja, não estão reconhecidas, andam a distribuir pessoas, ficam ricas. Temos assistido muitos, a maior parte dos pastores, alguns profetas, são acusados de tráfico, são acusados de andar a esfaquear pessoas, mas não são julgados essas pessoas. Então, o governo é o mesmo que está aqui hoje, e ele vem hoje ao público e diz que há muitas empresas. Ele, na qualidade do ex-ministro e antigo governador do Banco de Moçambique, o antigo ministro das Finanças, o que ele trouxe, ou qual é a proposta que ele colocou para o atual governo de Chapo hoje? Porque este governo de Chapo precisa digamos, de um acompanhamento, porque hoje temos de acompanhamento de viagens, soluções que são bom para o país não temos até então. Então, são muitos milhões são gastados em nome do povo moçambicano, mas o povo fica sem medicamento, fica sem estrada, fica sem escola, fica sem carteira. A chuva que faz sentido nessa de Maputo hoje, você usando aquela via de Compone, passar Mavalane, aquilo é uma praia. Então, estamos a falar da capital do país que carece de drenagens, mas então, esses governantes são indicados a dedos para fazer parte da governação da população. Não é eleita a pessoa, mas porque existe camaradagem, é indicado para lá. Então, eu acho que o senhor Maliani deveria mesmo arranjar um outro discurso. Não foi feliz com essa colocação? Não foi feliz essa colocação que ele colocou, porque ele foi primeiro-ministro, que era daquele é um dos empresários, digamos, é um dos milionários que o país tem, durante esse maneira todo que ele fez, mas as empresas que nós temos assistido ultimamente, Clemente, são dos próprios governantes. Se ele falou aqui na qualidade do antigo ministro, o antigo governador do banco, o antigo ministro das finanças também, quero acreditar que ele tem suas empresas que pouco nós conhecemos. Okay. Assistimos a dias que um dos ministros, posso aqui citar o nome, ministro do interior, que era, digamos, a sua empresa era acusada que transportava armas no aeroporto de Mavalane, mas já então tudo sumiu. Por quê? Porque está lá bem acompanhado, bem guarnecido, bem, digamos, de tudo entre colegas e amigos. Aquele julgamento não vai andar, digamos. A notícia é apenas quem teve coragem publicou aquilo aí, que houve uma empresa de um dos ministros que estava a carregar armas, mas então ninguém diz mais quanto àquilo. Mas é um país que nós temos, paciência, fazer mais como, é difícil. Quando tu tenta falar a verdade, persegue-te, e até vivemos com medo, mas pronto, estamos neste país, temos que acreditar que um dia podemos deixar este país, e eles também vão deixar, porque é difícil fazer política, ou fazer discurso bonito, tentar aquilo, se dar as pessoas que estão em casa, você tem que dizer que vou na televisão, mas sim, vou agradecer a Deus antes que eu estiver de volta a casa. Tem medo de ser um comentador televisivo sobre assuntos políticos? O medo para mim já me saiu. Se tivesse medo, nem estaria aqui contigo, só para você poder acreditar que Clemente, fazer parte do programa de Clemente Caro, um dos programas mais assistidos, e não só isto, é um programa que tem, digamos, que dá medo muitas pessoas. Clemente é aquela pessoa muito agitado, quando está lá a falar, ataca o governo, então vais fazer o que com ele? Serás vítima próxima? Clemente já perdeu vários empregos, então. Estamos aqui, Clemente, só dizer que o que vier... Vamos... Estou a ver que o Moiano está com medo de algumas represálias, porque quando faz esta equiparação das situações que eu vivencio, ou dos problemas que já obtive no ofício da verdade, no jornalismo, é uma espécie de dizer que também corre o risco de não se ingrar em algumas das suas atividades devido a esta exposição que está a ter em televisão por ser um comentador. Acha que poderá sofrer algum tipo de represálias? Clemente, eu já passei por várias situações, muitas situações, então não é hoje que eu vou temer, vou recuar. Se eu decidir me entregar para fazer parte dos painelistas e comentar, quem me conhece por muito tempo, então os que estão em casa, nos bairros, ouvir o que a população quer, estar nas paragens, isso que é mais importante, né? Então, isso que é importante, nós temos que elogiar e condenar o que não está bom, Clemente. Eu quero acreditar que você também tem visto isso. Temos o Edith de Chimoio, também tem feito um bom trabalho. Não é que tudo que ele faz é bonito, mas temos que condenar. Eu em particular, tinha um carinho muito especial pelo Ferreira, João Ferreira, o Edil de Chimoio. Entretanto, a partir do dia que negou a que os jovens que devidamente comunicaram ao seu município uma intenção de fazer uma marcha repudiando os assassinatos ou tentativa de assassinato do Dr. Fafá, eu fiquei decepcionado. Eu não sou a favor de manifestações violentas, não sou a favor de destruição, não sou a favor da pilhagem, mas quando as pessoas de forma ordeira se identificam, fazem uma comunicação e mostram aqui a vontade de exercer um direito cívico e são barradas, isso para mim é um grande problema. Portanto, a partir daquele dia para cá perdi o respeito que tinha, portanto, pelo Ferreira
respeito quem ainda o admira, naturalmente, não estou aqui para dizer, fazer campanha contra ele. Sim. Quem ainda continua admirando não, é bem-vindo de sempre fazer, gente mas da- eu em particular perdi esta Temos gente lúcida na respeitabilidade, Frelimo ou que ele faz perdeu boas esta coisas. respeitabilidade para Temos pessoas lúcidas na Frelimo que fazem boas coisas. Mas a semana eu disse isso uma vez, que há muitas pessoas na Frelimo que só querem usar a capa da Frelimo Certo. por temer que se eu ser da oposição ou ser contra a Frelimo, os meus negócios não vão andar. Então, praticamente isto está difícil. O que se Muito quer bem. é libertar. Eu, como jovem, Ah. terei que dar a minha opinião, o que é errado, condenar o governo do dia, o regime. Eu tenho dito sempre, nós como jovens que temos que lutar para ver a mudança deste país. Certo. Nós continuamos calados a dormir. Este regime vai se manter no poder e nós só vamos reclamar nas redes sociais e nada vai mudar. Muito bem, Tanto por falar, aqui, a falar por falar em para o regime, público. Moiano, por falar em regime, vou pedir então a realização, portanto, a imagem aí da Tanzânia. Nhantumbo, 700 pessoas que já perderam a vida. 2 minutos também para o Moiano, para seguirmos com as ligações. O que é que acha desta situação? Tanzânia. É triste. É triste porque estamos a falar de uma média de 700 pessoas. Não é pouca coisa. Faltam 300 pessoas para 1000 pessoas. Pessoas estas que vêem aquilo que é os seus sonhos a serem sonegados. As pessoas têm aquilo que é a sua liberdade de escolher a quem pretendem ver em frente os destinos de um determinado país, mas infelizmente, sendo uma senhora, porque em algum momento, quando é uma mulher, nós entendemos que ela é um bocadinho mais sentimentalista, carrega um sentimento, é mãe é aquela que está próxima, mãe é aquela que não quer ver o seu Esperava um filho mato sofrer. diferente da Sonia Sulu. Esperava. Sendo sincero, eu esperava. É uma mulher, então a mulher é muito mais sentimentalista. O homem é muito mais da razão, não é? É um bocadinho mais radical e tal. E a mulher não, a mulher tem esse sentimento. Mas praticamente concorreu sozinha, foi dinheiro do tesouro que ela usou, não é? Para todo o país, a saber que ela já era a suposta candidata e era a candidata que havia de assumir os destinos do país. Quer dizer, tirar dinheiro e deitar fora um dinheiro que se precisa naquele país para mudar aquilo que é o quadro histórico da própria Tanzânia. Estamos a falar de Dar es Salaam, uma média de 300 e algumas pessoas. Estamos a falar em Mwanza, é uma outra província, uma média de 200 alguma coisa. E em alguns outros pontos do país, somando este todo número, traz para a média de 700 mortes. Isso quem diz é o partido da oposição. Então, há uma necessidade de África despertar, porque não se pode pensar que uma vez no poder, uma vez para sempre. Temos aqui o Império Romano, que em algum momento pensou que pudesse vingar durante todo o período em que o mundo estivesse para nós, mas o tempo mostrou que era preciso que o Império Romano viesse a ser dissolvido. Então, é preciso nós aprendermos com a história para compreendermos para onde é que nós vamos. Se nós não aprendermos com a história, naturalmente que nós vamos ver situações iguais a esta. É geração Z, isto nós vimos em Nepal, não é? Nós vimos isto em Madagascar, estamos a ver em Camarões, agora estamos a ver num país aqui chamado Tanzânia. Então, onde é que nós queremos ir? O que é que nós temos como pertenção para este país? Então, nós temos que aprender com os outros e saber que é preciso respeitar os direitos humanos, porque a questão da eleição, se nós assumimos que o Estado é de direito democrático, então vamos exercer a democracia dentro desse Estado. Muito bem. Não vamos colocar o Estado como um Estado de direito democrático, mas agimos como ditadores e isto vai trazer sempre ambientes de descontentamento a mais alto nível, como estamos a assistir em Tanzânia. Muito bem, Nhantumbo. Na verdade, o Moiano já falou da Tanzânia, quando o demos a palavra, quis fazer aqui uma espécie de um ponto prévio. Ainda vou permitir que fale sobre isso, mas para já gostava de pedir também o terminal telefónico dos nossos estimados, ou melhor, através do qual os nossos estimados telespectadores poderão connosco interagir e dizer o que é que lhes vai à alma em torno deste assunto que nosso vizinho, a Tanzânia, ou a nossa vizinha, penso que este nome está mais para o feminino, portanto, aqui nem a vizinha África do Sul também está no feminino. Portanto, vamos à vizinha Tanzânia falar sobre este imbróglio, este conflito pós-eleitoral que já deixou cerca de 700 pessoas sem vida. Para já, as mais sentidas condolências às famílias enlutadas, a todos os tanzanianos em Moçambique, o nosso abraço, o nosso calor.
somos todos irmãos e desejamos que esta situação venha a passar o mais rápido. Também Moçambique vivenciou algo parecido. Clemente Carlos, muito boa noite. Boa noite, Abdul Gafur, como está? Eu estou ótimo, Clemente Carlos. Muito bem, meu amigo. Diga, o que é que tem a dizer sobre este assunto? Parabenizá-lo pelo prémio levado no Media Club AOR 2025. Parabéns, Clemente Carlos. Obrigado de coração, meu amigo. Exato, muitos parabéns. Agora, entrando no comentário do Maliani, sabe, Clemente Carlos, eu não vejo nenhum problema quanto a isso. Porque, de facto, em Moçambique, o que mais tem são igrejas do que empresas para as pessoas trabalhar. Agora, e a maioria das vezes, essas igrejas, como é que servem? Elas servem como umas empresas que é para lavagem de dinheiro. As igrejas, a maioria das igrejas que estão aqui em Moçambique, servem para lavagem de dinheiro. E, para mim, eu estou a ver os meus dois colegas aí, painelistas, a comentar isso, a criticar, mas eu acho que eles não deveriam criticar, mas sim deveriam elogiar. Porque, de facto, é o que está a acontecer aqui em Moçambique. Temos muitas igrejas e poucas empresas. A juventude moçambicana está a precisar de trabalho para poder trabalhar. E logo vamos ter igrejas. Para que temos que ter proliferação de igrejas aqui em Moçambique? Para quê? Nós já sabemos que em todo o mundo, na verdade, há duas religiões. É cristã e é islamismo. Essas duas só. Agora, militares, igrejas para quê? E o que acontece nessas igrejas é apenas lavagem de dinheiro e extração de valor dos crentes que vão lá. Coitado. Eu consigo uns 1.000 meticais, chego lá na igreja, sou exigido 10 mil de dízimo, tanto de dízimo. Para quê? O dízimo é 10 mil. Maliani, neste aspecto, eu, Abdul Gafuro, eu critico os dois panelistas. O dízimo custa 10 mil meticais. Gafur. Ele tem razão. O dízimo custa 10 mil meticais. Não se vê? O dízimo custa 10 mil meticais. Olha, quando você trabalha, vamos lá, consegue 10 mil meticais, você sabe lá quando é que tem que pagar lá como dízimo? 10% por aí, já sabemos a história. O que deve acontecer para mim é chegar de momento de eliminar ou reduzir as igrejas e termos empresas, que é para a juventude moçambicana poder trabalhar. Para mim, isso é o que nós queremos, emprego. Emprego, nós podemos meter currículo lá e ser aceito e poder trabalhar, garantir o pão para as famílias. Nós temos igrejas. Na minha casa é a própria igreja. Eu sou o próprio templo do Senhor. Agora, não vamos preocupar com o edifício. Sinceramente, está na hora de reduzir o número de igrejas em Moçambique. Só termos duas. Islamismo e cristianismo, ponto final. Nós queremos empresas para o moçambicano poder acordar, ir lá trabalhar e sustentar a sua família. Não igreja. A igreja não é para fazer igreja. É simples. Então, estamos a pedir, por favor, comentadores, não critiquem o Maliani, mas sim critiquem os que construíram essas empresas, essas igrejas aí que estão prolificadas aqui. Um abraço, Clemente, nós estamos juntos. Muito obrigado. Pena que já não temos tempo, Abdul Gafur. Gostava ainda de interagir. Na verdade, a linha continua aberta. Podemos ouvir mais duas pessoas de forma rápida. O terminal está... Temos 2 minutos, muito bem, Pacato. Mas temos ainda... Podemos aproveitar estes 2 minutos para ouvir mais uma ou duas pessoas em 30 segundos cada, porque também merecem os nossos telespectadores ligar para nós. Portanto, vou pedir a realização para que permita, de forma rápida, não vamos dar muito tempo como Abdul Gafur, já não temos tempo, mas de forma rápida, mais uma ou duas ligações. Alô, boa noite. Também merece ligar para nós. Não pode nos ouvir pela TV, Desperdiçou a oportunidade, não pode nos ouvir pela TV. Vamos fazer assim. Como o Moiano ainda não falou, tem 1 minuto, depois vamos dar 1 minuto também ao YouTube. Bom, falando de Tanzânia, eu de lamentar o que está acontecendo naquele país vizinho é triste. Já não estão a respeitar vidas humanas. O que mais querem é o poder, para se manter no poder. Então, se estão a matar esse povo, a quem que vão governar? Essa é a minha pergunta que eu coloco. 700 pessoas não é pequena coisa. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem temos o prazer, de onde nos fala?
Ismael de Barmatec. Muito bem, o seu juízo. Ah, o comentador que acaba de falar agora, na verdade, foi um pouco infeliz. Se calhar ele não entendeu bem a análise de panelistas aí, os dois. Ok. Acho que se calhar não entendeu os análises que fizeram. E o seu juízo? Esse não é o tempo do Dr. Maliani a sair e dizer que em Moçambique há mais igrejas do que empresas. Nós não queremos isso, nós queremos a solução. Essas igrejas aí que temos aqui em Moçambique não são de agora. Essas igrejas não saíram no comando do Chapo. Desde que ele é governador do Banco de Moçambique, primeiro-ministro e ministro das Finanças. Essas igrejas sempre existiram. Não é agora que ele vai sair a dizer que em Moçambique tem muitas igrejas. No tempo que ele estava a gerir os ministérios, não viam essas igrejas. O Mariano foi muito infeliz. Nós queremos a solução. Muito bem, meu pai. É a solução nós que estamos a precisar. Muito bem, meu pai. Obrigado. Nós entendemos claramente que em Moçambique tudo está muito abocanhado. Tudo. Não há nada que em Moçambique está tudo bem. Tudo. Está muito mal aqui em Moçambique. Tudo está muito mal. O que nós queremos em Moçambique é a solução. Se calhar essas igrejas também são deles. Se calhar as igrejas, eles são deles. Que cobram dízimo. Estamos a falar de um dízimo de salário mínimo. Que é isso? Estamos aonde? Quando não tem dinheiro para dar o dízimo, você tem que estar fora. Há reuniões que a pessoa não pode participar porque não tem dinheiro. O que é isso? Estamos aonde, afinal? Estamos aonde? Tem reuniões que são divididas. Essas reuniões são de empresários. Essas reuniões são de tal plano coitado que vive nesses bairros suburbanos. Para quem vive na cidade que tem dinheiro, que tem que participar nas reuniões. O que é isso? Estamos aonde, afinal? Cadê esse governo? Cadê esse governo? Não é possível. Parece que estamos a viver num mundo de desenhos animados. Desenhos animados que a pessoa só senta e escreve, que amanhã quer escrever esses bonecos para fazer perceber o povo. Nós não estamos agora para o inglês ver, nós queremos a solução. Ele só fala aquilo ali para o inglês só ver que, mas esse está no lado do povo. Esquece, papá. O povo só quer a solução. Muito obrigado. Obrigado nós. Muito bem. O nosso tempo diminuiu, Moiana. Agora são 30 segundos. Ser rápido mesmo. Primeiro quero aí parabenizar o pai que acaba de ligar. Que parabéns pela lucidez. Ele conseguiu entender o que estava a se debater aqui, porque o que nós queremos é a solução. Nenhum empresário vai investir num país sem segurança, Clemente. Temos muitos empresários que acabaram abandonar o país porque não há segurança, são raptados, são pedidos de resgates. Agora, os da igreja estão mais à vontade do que os empresários. O doutor Maliani deveria se preocupar em pedir que haja mais segurança para manter os empresários não fugir do país. Okay. Então, quando não haver segurança, teremos muitas igrejas e não empresas. Porque estão a sequestrar, estão a raptar, estão a matar os empresários e não há segurança. Isso que é triste. Obrigado, né? Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Também só tem 30 segundos. Se calhar dizer ao Abdul Gafur. O Abdul Gafur que o Estado tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade do Estado moçambicano? É criar um ambiente de negócios. E nós temos um Estado falhado. Por que é falhado o Estado moçambicano? Porque o Estado moçambicano é o maior empregador de Moçambique. Logo mostra que o Estado está em contramão. O Estado tem que criar políticas para conseguir trazer um ambiente do mercado de empregabilidade para os moçambicanos. Agora, quando é o Estado a ter maior número de trabalhadores, estamos a dizer que este Estado, infelizmente, não está a conseguir trazer resposta ao mundo empresarial para trazer incentivos
incentivos para que os empresários venham investir em Moçambique. Esta é a responsabilidade do Estado moçambicano, criar um ambiente fértil para os empresários se fazerem presente neste país. Agora, dizer que o Adriano Maleane, ele, em algum momento, está certo, não vou discordar, mas ele esteve neste governo na qualidade de primeiro-ministro, ministro da Economia e Finanças e alguém que era chefe dos ministros e fazia parte da comissão política, e a comissão política não, fazia parte da comissão do Conselho de Ministros e poderia muito bem trazer esta solução para o Estado para trás moçambicano. fica a edição desta sexta-feira do nosso programa Faça o Seu Juízo. Clemente Carlos, ladeado por Moiane também em Tumbo. Aqui agradeço pela sua presença. Infelizmente não tivemos o Massurir aqui em estúdio, ou melhor aqui, portanto